Tumores em células de Sertoli em cães, por Igor Destro e Maria Carolina. Você sabia? O tumor das células de Sertoli é a terceira neoplasia mais comum no cão. Tem comportamento benigno e geralmente não libera metástase. Na criptorquidia bilateral, o tumor das células de Sertoli é mais frequente, sendo que o testículo contralateral geralmente está atrofiado. Os tumores são responsáveis pela concentração de estrogênio, podendo levar à famosa síndrome da feminilização, levando a alterações dermatológicas, hiperpigmentação e ginecomastia. As neoplasias testiculares em cães têm despertado grande interesse entre os patólogos, não só por sua frequência relativamente alta, mas principalmente pelos distúrbios endócrinos que alguns desses tumores podem ocasionar. Entre eles, os tumores de células de Sertoli têm merecido especial atenção em virtude da sintomatologia de hiperestrinismo que ocasionam, ou seja, da grande acumulação de estrogênio, levando à então chamada síndrome da feminilização. Dentre os sinais clínicos mais evidentes em cães portadores deste tipo de tumor, temos a atração por animais do mesmo sexo, atrofia do pênis, hipertrofia da bainha prepucial, alopecia simétrica e ginecomastia com lactação. Caso clínico 1. Cão, sem raça definida, com 7 anos de idade, apresentava o testículo esquerdo aumentado de volume, o qual foi retirado cirurgicamente. De acordo com a informação do proprietário, o tumor evoluiu em 5 meses, período em que o animal, apesar de possuir ardor genésico, não praticava o coito em virtude do aumento de sensibilidade na região escrotal. O animal foi operado há 3 anos e se apresenta em perfeitas condições. A peça cirúrgica era constituída pelo testículo esquerdo, que estava transformado em uma massa tumoral, medindo 5 por 4 por 3,5 cm. Era de forma ovoide, consistência firme, coloração róseo avermelhada, mostrando pequenas excrescências. O tumor apresentava-se recoberto pela vaginal própria, que era lisa, brilhante e transparente. A superfície de corte, de cor róseo acastanhada, mostrava septos, que partindo da albugínea dividiam a massa tumoral em locais de diversos tamanhos diferentes, conferindo-lhe aspecto glandular sólido. Exame microscópico. Os fragmentos do tumor foram fixados em formol a 10%, sendo alguns cortados em congelação e corados pelo Scarlatti R e Sudan Black, e outros incluídos em parafina e corados pela hematoxilina eosina. O exame microscópico revelou em lâmina que o tumor tinha pequenas regiões com aumento, e essas regiões ainda assim eram divididas em formatos e tamanhos variáveis, em que essas regiões estavam ocupadas por células assentadas sobre a membrana basilar. Nessas áreas em que estava presente o aumento celular, as células presentes nesse local estavam unidas umas às outras por prolongamentos, formando um verdadeiro sincício, e em geral estavam dispostas em diversas camadas, conferindo à massa celular um aspecto retiforme ou empaliçada. O tumor de aspecto sólido e, em geral, se apresentava com uma luz central, e muitas vezes presente ali tecido conjuntivo, formando uma papila, que era envolvida por células neoplásicas. Ainda, as células tumorais algumas vezes se dispunham ao redor dos vasos, formando uma roseta. Estas células eram em sua maioria fusiforme e às vezes poliédricas ou arredondadas, com citoplasma acidofílico,
frequentemente com vacúolos de tamanhos variáveis, onde constatou-se a presença de gordura. Os núcleos arredondados ou alongados, em geral localizados no polo apical da célula, mostravam a cromatina frouxa e tinham aspecto vesiculoso e com rara presença de mitose. O estroma tumoral era regularmente desenvolvido e revelaram retículo delicado e escasso. Portanto, o diagnóstico foi adenoma de células de Sertoli. Agora, seguindo para o segundo caso do relato de caso, se trata de um animal mestiço, Lulu monorquida, de 6 anos, onde somente um dos testículos estavam dentro da bolsa escrotal. No caso, o testículo direito estava dentro da bolsa escrotal. E foi realizado exame, e nesse exame se analisou e observou que o testículo esquerdo estava dentro da cavidade abdominal e apresentava hipertrofia, no caso estava aumentado de tamanho em si, aumentado de volume. O proprietário do animal, ele relatou que o animal não teve alteração comportamental e foi realizada a castração há mais de 2 anos e estava em perfeitas condições o animal a princípio. Então, seguindo sobre o caso, ao exame macroscópico ficou evidente uma massa tumoral de consistência em suma maioria firme e algumas porções, algumas partes estavam com consistência mole. O tamanho era de aproximadamente de 6 por 4 por 4 centímetros. O aspecto era ligeiramente bocelado e ele era revestido por uma túnica vaginal própria, lisa, brilhante e transparente. E quando foi realizado o corte, se observou uma massa tumorais com coloração acastanhada e que eram separadas em lojas de tamanho variado, divididas por septos que surgiam diretamente da túnica albugínea. Já no exame microscópico, foi feita a mesma técnica do caso 1, onde foram fixados em formol 10%, cortados e fixados, e parte da amostra foi congelada e corada com escarlate e Suldan Black, e outra parte da amostra foi fixada na parafina e foi corado com hematoxilina e iosina. E ao exame microscópico se observou bastante celularidade no material colhido, e as células neoplásicas elas se encontravam em formato poliédrico ou estrelado e com prolongamento citoplasmático, e tinha um aspecto reticulado e com acentuação da vacuolização citoplasmática. E essa presença de vacúola, a partir de outros exames, se observou que era a presença de gordura nos vacúolos em si. Nas células neoplásicas, se observou também um citoplasma acidofílico ou discretamente basofílico, e o núcleo se encontrava ou centralizado ou voltado à periferia, com um formato redondo, de tamanho variado e com cromatina frouxa e aspecto vesicular. E algumas presenças de algumas células que são de certa variação, com presença de células com núcleos grandes, irregulares e cromatina difusa e disforme. E também havia presença de algumas figuras de mitose e infiltração celular em tecido conjuntivo. Com isso, analisando o histórico clínico, com o exame físico, com o exame macroscópico e o exame microscópico, chegou-se à conclusão de adenocarcinoma de células de Sertoli. Tendo em vista no que foi apresentado nos 2 casos clínicos e o que foi pesquisado em fontes externas, chegamos à conclusão de que os sinais clínicos de tumores de células de Sertoli em cães eles são muito variados, onde podem ter apenas hipertrofia, no caso dos testículos, pode ter alterações microscópicas que talvez não sejam nem visíveis ao tutor quando ele vai relatar, ou então que eles sejam discretamente visíveis e o tutor não chega
a perceber, como pode ser massas enormes, a consistência pode variar, pode ser firme, pode ser mole, dependendo da situação, até a produção de hormônios, estrógenos, que provocam, às vezes, a feminização do animal é variado dependendo do tumor, e até, inclusive, outros sinais, como a alopecia simétrica, tudo depende do tipo de tumor que está sendo acometido. E embora esses tumores tenham uma característica, em sua maioria, sendo caracterizado por ser um tumor benigno, algumas situações ele pode ter uma característica maligna, principalmente dando destaque para animais criptorquida, onde ele tem muito mais chance, se tiver um tumor benigno, se for criptorquida, de ele poder dar uma metástase para outros órgãos. Daí vem o perigo que ele pode levar a metástase no fígado, caso esteja na cavidade abdominal, em outros órgãos mais importantes, onde vai gerar, além de um gasto muito maior, um maior risco para a vida do animal. Então é sempre indicado em animais mais suscetíveis, como criptorquida, que além de ele não ter função reprodutiva, é sempre indicado realizar a castração para evitar com que ocorra esses tumores.